Olá, povo! Estamos aqui com mais um Pod Meta, chegando aqui para sua casa, para sua vida. Um podcast que eu tenho certeza tem falado ao seu coração, tem agregado coisas na sua vida. Bênção! Sempre às quintas-feiras, por volta das 20 horas, é quando entra aqui o nosso podcast. Então, você já vai se inscrevendo aí no canal, né? Tem o canal do Metanoia Radical. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, mas também deixa um comentáriozinho esperto aí. Isso nos ajuda muito em relação à relevância do nosso programa. Hoje nós temos um tema bem interessante, né? Quando a única saída parece ser tirar a própria vida. Um tema tão relevante, inclusive agora, né, nesse mês de outubro, né? Setembro. Mês de setembro, né? Que fala-se muito sobre a questão do suicídio, etc. A gente trouxe hoje aqui um podcast para você. Fica aí, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, o testemunho do meu amigo, meu brother, pastor Herbert, mas também comigo aqui, antes de passar por Herbert, a dona Nilda, a chefa, aquela que manda em tudo, que dá as ordens, que diz para onde vai, para onde não vai, se sobe, se desce. Na sua casa assim também, pastor? Tudo até queria falar que não. Até queria. No final é. No final é, né? Então quem vai falar agora um pouquinho é quem manda em tudo, cara. Quem é a dona do programa, a dona da minha vida, dona do meu coração, e embora. Tá romântico esse programa. E vambora. É tu mesmo, Lé. Fala aí. Bem-vindo, pastor Herbert. Obrigado. Eu creio que o teu testemunho vai abençoar muitas vidas. Pode encontrar muitas pessoas, né, que porventura pode estar vivendo o que você viveu, né? E então nós queremos conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho do que Deus mexeu aí na tua vida para te trazer de volta, né? Para trazer de volta a alegria, né? A alegria de viver. Então fala pra gente aí um pouquinho sobre... E aí, meu brother, meu amigo, pastor Herbert, fala aí quem é você. Fala, meu nome é Herbert. De onde você veio? Quem é o Herbert? Tem aqui essas perguntas, né? Quem é o Herbert? É tão né? difícil falar da gente mesmo, né? Quem é o Herbert? Eu acho. Se for o básico, não é muito difícil, não. É o básico do básico. Fazer um resumo geral, eu sou eu. Mas primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, dividindo essa mesa com vocês, né? Pastor Carlos, Nilda também, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? Que eu amo. É recíproco. Né? E sem sombra de dúvidas é um tema muito importante, né? E é um tema muito importante para que nós, como pertencente à igreja, né? A gente toque sobre esse tema, né? Que muitas vezes é um tema que acaba sendo deixado de lado, É um né? tabu ainda para muita tabu. gente, né? O senhor falou certo. Principalmente pastores, né, É um pastor tabu. Herbert? Então, meu nome é Herbert, né? Exerço o ministério, esse ano eu fiz 18 anos, né, de ministério pastoral. Então, desde os meus 21 anos de idade, né, eu exerço o ministério pastoral. Bem jovem. E nessa trajetória, né, muitas coisas aconteceram. E hoje eu me sinto muito pronto assim para falar de tudo que aconteceu. E não só aqui, mas em todo lugar que eu tenho oportunidade, eu testemunho para que outras pessoas que possam ouvir e estejam vivendo um momento semelhante, talvez até pior, possam encontrar também esperança. É isso mesmo. E a gente está muito grato e feliz a Deus, porque você cruzou a cidade, né, para estar aqui com a gente nesse programa, né? Como que foi? O que você pode dizer a respeito lá atrás, em que momento da sua vida você estava, quando você começou a perceber que estava entrando assim nesse túnel, né? Vamos chamar disso, né? Que é a depressão, etc. Em que momento da sua vida isso? A experiência que eu tive, pastor, não era algo que eu conseguia ver, né? Na verdade, são situações que no decorrer da caminhada elas vão se acumulando, né? Então, situações mal resolvidas, muita pressão, muita cobrança de todos os lados, né? E muitas situações que não são resolvidas e continuam lá.
E aquilo vai te acumulando, acumulando, acumulando. Isso você fala no contexto de igreja, no contexto familiar, no contexto... Eu posso falar no contexto geral, né? Talvez para mim vai evidenciar mais um contexto de igreja, passei aí 12 anos como pastor em tempo integral, né? Então eu dedicava a minha vida totalmente às questões da igreja, né? Uhum. Então, mas também tem as questões depois, né? Algumas questões fora também da igreja, Sim. né? Então não é algo que eu poderia pensar aqui, refletir e falar assim, olha, acho que naquele dia eu comecei, né? Uhum. Justamente porque é um acúmulo de coisas que vão acontecendo. Ok. Então são coisas que acontecem, são emoções que se manifestam e que a gente vai passando por cima. A gente não vai lidando com aquilo e uma hora a conta chega. Porque o que a gente não resolve continua lá, né? Uhum. Sim. Continua lá. E, assim, o senhor percebeu isso ou foi alguém de fora, tipo sua esposa, né, que percebeu? Porque normalmente quando você está vivendo essa situação, muitas vezes você não se percebe, né, que está dentro dessa situação. É alguém de fora que normalmente que tem esse olhar, né? Foi você, foi sua esposa, foi alguém que... Olha, no meu caso chamou sua específico, Nilo, teve foi um dia, eu me lembro, eu já vinha já com muitas questões, assim, muitas pressões, né, na igreja. Como eu fiquei 12 anos como pastor em tempo integral, de um dia por outro eu saí desse processo de pastor integral e precisei trabalhar. Só que eu já estava 12 Trabalhar, fica claro, né? Explica esse negócio direito, porque o pessoal pensa que o pastor não trabalha, né? Não, eu tive que... Então, por exemplo, quando eu era pastor em tempo integral, eu tinha um salário que vinha da igreja, né? E, então eu dedicava todo o meu tempo para as questões da igreja. Uhum. Quando eu saí desse ministério onde eu era pastor em tempo integral, eu precisei voltar ao mercado de trabalho no sentido de trabalhar até para poder ter uma remuneração ali, para poder ajudar no sustento da minha família. Uhum. Então, foi um período de adaptação muito difícil para mim, porque eu tive que me recolocar de novo no mercado de trabalho. Um mês eu tinha salário, no outro mês eu não tinha nada. E aí foi um período de muita pressão. E foi se acumulando as coisas, né? Foram se acumulando. Mas eu me lembro nesse dia, que foi um dia 18 de fevereiro, foi do ano de 2019, tinha todas essas questões, né? As questões financeiras, as questões da igreja, as questões familiar, e eu estava muito estressado, assim, muito sobrecarregado. Uhum. E eu me lembro que na noite anterior eu tinha tido um desentendimento com a minha esposa, né? Justamente por essas questões que estavam sendo acumuladas. Uhum. E no dia seguinte eu acordei meio, eu falo assim, meio fora do ar, né? Eu acordei assim meio sem conseguir refletir muito no que estava acontecendo. Eu acordei muito triste. Já fazia alguns anos que esse sentimento de tristeza era um sentimento que prevalecia na minha vida, por todas as circunstâncias. E nesse dia que eu acordei muito triste, era uma tristeza muito grande. Eu falei assim, eu vou sair. Só que eu não tinha direção para onde eu ia, né? Até então o que eu ia fazer, eu não tinha um direcionamento. Mas eu me lembro que eu saí com o carro, encostei em um determinado lugar, e naquele momento eu pensei comigo mesmo, eu preciso dar um basta nisso. Eu preciso acabar com isso. Uhum. Né? E eu não conseguia refletir muito, né? Então eu me lembro que eu peguei o celular e comecei a mandar algumas mensagens, né? Eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha mãe, uma mensagem para o meu pai, uma mensagem para o meu irmão, para minha irmã e para o meu filho. O Lucas é meu filho, o mais velho. Na época ele tinha 10 para 11 anos. E eu mandei uma mensagem, eu não alarmei nada. Só mandei uma mensagem agradecendo, mas na verdade eu estava me despedindo. Uhum. Na sua cabeça era uma despedida. Era uma despedida. E eu me lembro que eu enviei a mensagem para eles e passou-se alguns minutos assim, né? E eu me lembro que eu estava encostado no lugar e eu chorava muito, era uma tristeza assim, fora do comum,
que eu nunca tinha sentido na minha vida. E o primeiro a me responder foi o meu filho, né? E eu me lembro que na mensagem eu dizia para ele, né? Olha, filho, eu amo muito você, quero te pedir perdão, se eu não consegui te dar um bom exemplo, se eu não fui um bom pai para você. Aí fui falando mais coisas para ele, e eu me lembro que logo quando ele respondeu, ele disse assim: pai, ninguém é perfeito. Eu sei que você está se esforçando. E logo em seguida ele manda um vídeo onde eu lembro que eu tô tocando e ele tá cantando. Aí me arrebentou. Extraordinário isso. É como se Deus me trouxesse a realidade de novo naquele momento. Né? Deus usou teu filho para te trazer de volta ali. De trazer de volta. E naquele momento eu falei assim, eu não posso prosseguir, né? E naquele momento eu dizia assim, eu preciso seguir por causa dele, né? Por causa daquela resposta. Então, me trouxe a realidade. Eu me lembro que então eu parei, continuei chorando por algum tempo ali, e depois eu comecei... eu saí de casa sem condição de pensar e refletir assim muito no que estava acontecendo, assim. Era como se estivesse fora do ar mesmo. Mas a partir daquele momento eu comecei a pensar. E aí foi naquele momento eu entendi, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Foi então daquele momento em diante que eu entendi que eu precisava de ajuda, então eu fui buscar ajuda. É isso. Então, toda essa questão, eu acho que isso é importante para o nosso público, né? O pessoal que acompanha a gente aqui no PodMeta, veio toda aquela situação, mudança completamente de vida, né? 12 anos de ministério integral, servindo ali, com muitas pressões, que eu sei, né? Muitas dificuldades, problema financeiro em seguida, discussões, questões que envolvem não só o recurso, né? Mas a parte emocional devia estar um caos, né? E a partir daí veio o pensamento, eu tenho que dar um basta, eu vou ter que parar. Isso, o que você, depois que essas coisas aconteceram, Herbert, como que você lidou com isso, né? Porque agora você falou de buscar ajuda, mas o nosso público em casa, talvez a gente tenha algumas pessoas que estejam nos acompanhando, que também está vivendo esse momento assim de mudança, de alterações na sua vida, nosso país está uma lástima no sentido financeiro, né? Poucas pessoas estão percebendo, a gente ainda está, ao meu ver, e também muitos especialistas dizem isso, ainda colhendo um pouquinho, gastando os últimos frutos do governo passado, e agora a gente daqui mais para frente parece que a gente vai começar a colher uns frutos, então o país não está bem financeiramente, então a gente pode estar falando para várias pessoas que estão vivendo problema financeiro, que teve algum problema na sua vida profissional, talvez não de pastor, a gente fala para muitos pastores aqui, pessoas de igreja, etc. E pessoas estão vivendo isso, né? Então a sua fala já traz essa conscientização, né? E aí vem buscar ajuda. Qual foi esse passo, essa ajuda que você buscou? É assim, pastor, pra gente pra gente que vem de um contexto religioso, então não se fala sobre isso na igreja, né? Não se fala sobre depressão. Muito pouco. Não se fala sobre... Quase nada. Sobre doenças e comorbidades que podem acompanhar algumas doenças psicológicas, né? Então, para mim também era difícil. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre depressão, mas eu, como um bom religioso até então, eu negava. Mas não. Isso não pega não crente. Isso não pega em crente. eu pensava assim, não, eu não preciso de psicólogo. Meu psicólogo é Jesus. Era a fala religiosa da minha parte. Hoje, o entendimento que eu tenho então, hoje fazem por volta de 4 anos que eu tenho feito tratamento terapêutico, medicamentoso, que trouxe para mim entendimento e clareza sobre isso, porque até então eu não sabia. O que eu entendi aquele dia, eu não vou conseguir continuar vivendo sozinho do jeito que eu estou fazendo.
Porque, na verdade, quando alguém está emocionalmente abalado, muitas pessoas, né, a primeira coisa que ela faz é se isolar. Sim. Ela se isola. Se isola, né? Aí, no nosso, como eu dizia, no nosso ambiente religioso, né, eu, como pastor, né, eu me lembro que naquele momento eu estava iniciando um ministério, né, iniciando uma igreja. Eu não vou falar isso para ninguém. E, na verdade, não tinha ninguém que eu pudesse falar, conversar, se abrir, ou eu não conseguia enxergar. Isso é verdade. Porque emocionalmente você fica bagunçado. Você fica. Às vezes uma saída que está assim na sua frente, você não consegue enxergar. Então, naquele dia, eu entendi, eu preciso de ajuda. E agora? E eu me lembro, pastor, que eu estava fazendo um curso com uns irmãos da Igreja Batista, perto lá de casa, onde eu morava. E esse curso, ele chama Rever. E é um curso que fala sobre educação emocional. Ele vai falar sobre várias coisas. Já ouvi falar bastante E aquele curso já tinha me aberto assim a visão para algumas coisas. Só que eu estava só no início. Tinha muita coisa que eu ia ver ainda mais lá para frente. Foi então que havia um facilitador naquele grupo. E naquele dia que eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu lembrei dele, né? Um homem de Deus, né? O Maurício. E aí eu mandei uma mensagem para ele naquele dia mesmo. E falei assim, cara, eu preciso de ajuda, não tô legal. Expliquei assim por cima para ele o que estava acontecendo. E ele falou assim, é claro que eu vou te ajudar. E eu me lembro que ele falou assim, olha, eu entendo que você precisa de ajuda profissional. Ele falou assim, eu posso te ouvir, eu posso te dar alguns conselhos, mas eu entendo que você precisa de uma ajuda profissional. Aí eu me lembro quando ele falou até o nome psicólogo, né? Eu tava meio ainda... religioso, meio com preconceito. Eu falei, meu, psicólogo. Só que aí eu tinha entendido, não dá mais para ir sozinho. Né? Foi então que eu aceitei. Essa compreensão, ela é extremamente importante, né, no processo de cura, né? Sim. É fundamental, né? Porque... É dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, assim, é muito natural uma pessoa que esteja, assim, passando por um momento onde ela está emocionalmente abalada, emocionalmente fragilizada, ela não querer buscar ajuda. Então, é um misto de sentimentos. Eu tenho vergonha. Então, por exemplo, para mim, na condição de pastor, o que vão pensar de mim? O que a igreja vai pensar? O que os irmãos vão pensar? Só que esse é um pensamento que você não está colocando na balança a sua própria vida. Porque se você continuar querendo enfrentar tudo sozinha, você pode perder a vida. Não tem forças, né, pastor Herbert? E a gente vê muito isso, a gente conhece muitos testemunhos, né, de pastores que tiraram sua vida justamente por isso, por não ter a coragem, né, de pedir ajuda, de ter a humildade, eu vejo, né, de falar, de mostrar que você não é um super-homem, você é uma pessoa como qualquer outra. Sim, né? sim. E que lida com dezenas de vidas, então você lida com o problema de todo mundo. E o seu? Quem lida, né? Com o seu, né? É verdade. Então é nessa hora que tem que ter humildade e procurar ajuda mesmo, porque é muito sério isso, né? E assim, Nilda, são barreiras que vão sendo derrubadas, né? Essa barreira de buscar ajuda, né? De passar por cima disso, do preconceito, Sim. da vergonha e de tantas outras coisas. E eu me lembro que ele falou assim, olha, me dá só algumas horas aí que eu já te dou uma resposta. E em algumas horas ele me respondeu e disse assim, tá marcado amanhã. E aí foi o primeiro atendimento que eu fui, né? E foi muito bom. A primeira experiência que eu tive, e eu me lembro quando eu cheguei para o atendimento com a psicóloga, eu disse para ela, falei, olha, você me desculpa, mas eu sou um homem cercado de preconceito, sou religioso ainda nesse sentido, eu acho que eu não precisaria de um psicólogo, né? Tal. E ela me ouviu pacientemente, e daquele dia em diante ela começou a me instruir, né? Na terceira sessão que eu fui, ela me deu um diagnóstico, né? A princípio para ela era um diagnóstico de burnout. E depois a gente conseguiu, assim, com mais clareza, trazer o diagnóstico de depressão. E na terceira sessão ela já me indicou um tratamento medicamentoso. O psicólogo não pode medicar,
Então, Sim. ela encaminhou para o psiquiatra. E foi mais uma barreira a ser quebrada, né? Uhum. Porque quando você fala de psiquiatra, você fala assim, tá doido, né? É médico de doido. Só um doido precisa ir no psiquiatra, né? E Não é bem isso, né, pastor Hamilton? É um preconceito que precisa ser quebrado, porque por conta das pessoas não aceitarem isso, né, de buscar essa ajuda, as pessoas tentam levar sozinha e não conseguem, né? é Então, o verdade, psiquiatra é Nívia. um médico como um clínico, né, que receita Sim. qualquer É exame. porque, e foi isso que eu aprendi, né? Eu falo hoje, assim, na questão de aprender, a terapia, o tratamento, me trouxe esse entendimento, esse aprendizado. Então, se você tem uma dor no corpo, né? Eu tô com uma dor na perna, eu vou procurar lá, né? O médico que vai cuidar disso, ortopedista, Ortopedista. né? Poxa, a pessoa fez um corte, vai precisar levar ponto, é o cirurgião. A pessoa tá com dor de cabeça, muita enxaqueca, ela vai procurar um neuro. Mas e quando o problema que a gente tem é na nossa mente, é no nosso cérebro, que não deixa de ser parte do nosso corpo? Sim, o né? principal, né? Nós não somos seres só espirituais. Exatamente. Nós somos espirituais, mas também somos carnais, né? A gente também é biológico, né? Então, foi esse entendimento. E eu me lembro que quando ela me encaminhou, eu disse para ela, falei, olha, eu até vou, mas eu não quero tomar remédio, porque acerca do remédio também eu tinha preconceitos Ficar também e dependente, tal. né? Ela falou assim, olha, vai, ouça ela. Ela falou, você não é obrigado a fazer nada, só vai. E eu fui. Eu trato com ela até hoje. Ela é um amor de pessoa, uma pessoa assim fantástica. E ela me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha. E eu lembro quando eu saí de lá, já com um tratamento direcionado já, para começar a tomar uma medicação, eu saí esclarecido, sem preconceito e com uma expectativa de que o tratamento medicamentoso também ia me ajudar. Então, assim, as pessoas que nos ouvem hoje, né, e talvez elas estejam nessa dúvida, nesse questionamento, né, uma coisa que eu aprendi é que a opinião que a gente precisa se preocupar, em primeiro lugar, é com a nossa própria opinião. Com certeza. E não com a opinião dos outros. As pessoas que estão de fora, elas sempre vão ter alguma coisa a dizer. Boa ou ruim. Mas somos nós que estamos vivendo a nossa vida. E é a gente que precisa entender. Preciso de ajuda? Então eu vou buscar. O que vão dizer? Não importa. Né? Ah, mas e fulano, Beltrano? Não importa. O importa é que quem precisa busque ajuda. Tem que buscar. Para poder reverter a situação. Eu entendo disso, porque eu passei um período desses, né? Uhum. Não foi tão longo, porque as pessoas que estavam à minha volta perceberam, né? E aí eu fui procurar ajuda. Uhum. Assim, durou um período aí de 6, 8 meses. Foi um período curto, né? Uhum. Mas essa coisa, você saber que você precisa ir, quebrar os preconceitos, não importa o que vão falar, exatamente isso aí. Porque se você não for procurar ajuda, ninguém vai por você. Então, glória a Deus, que o Senhor teve tempo, né? Você teve tempo, o Senhor não, você teve tempo. Pode ser você mesmo. Teve tempo e teve essa coragem, né? E esse discernimento ali no momento de ouvir o teu filho. Deus usou o teu filho para te trazer, né, clareza naquele momento que você estava passando. Eu entendo que Deus usou meu filho, era Lucas e é um continua menino sendo. especial demais, né? Ele era e continua sendo assim uma das maiores riquezas que eu tenho na minha vida. E eu entendo que Deus foi misericordioso, né? A graça e a misericórdia de Deus foi estendida naquele dia através daquela mensagem, né? De um menino tão novo. Ele devia ter o quê? Uns 5 anos? Ele tinha falou de 10 a 11. De 10 a 11. Ele tá com 13 agora, é mais ou menos isso, de 9 para 10. É que eu acho ele tão pequenininho, eu não achei que ele tinha tanta idade assim. Completou esse mês, né? Dia 11 de setembro ele fez 13 anos já. Mas assim, eu vejo que a misericórdia de Deus, né, foi estendida. É óbvio, o processo é difícil. É lento, né? É lento, é difícil. Mas é necessário começar. É necessário iniciar. Então hoje eu vejo as pessoas, elas estão preocupadas com tantas coisas, né? As pessoas investem tanto em sua estética, as pessoas investem tanto no seu estudo,
E não que isso seja errado, mas por que não cuidar da sua mente, né? Por que não cuidar dos teus sentimentos, né? Até porque nós também somos feitos, né, de sentimentos, né? Não por quê. Então, dentro do processo terapêutico, a gente vai enxergando, o profissional tem essa capacidade de nos fazer enxergar como foi o decorrer da nossa vida. E a depressão, eu tenho aprendido isso, ela acaba sendo um resultado final de muitas coisas que são acumuladas no decorrer da vida. Não é algo que acontece do dia para noite. Não. São gatilhos, né? Exatamente. São situações que vêm acontecendo. Então quando ela se manifesta de uma maneira, pelo menos na minha vida como se manifestou, ao ponto de eu entender, agora eu preciso de ajuda, porque sem ajuda eu não vou conseguir, ela já vem sendo alimentada há muito tempo. E é interessante que a gente, como ser humano, a gente vai acabando adaptando a nossa vida para a gente sobreviver. Então você vai adaptando, vai mexendo daqui, mexendo dali, mas ela continua lá. Porque você não foi buscar um tratamento. Você não está fazendo um tratamento. Então, a gente vai adaptando a nossa vida, mas chega uma hora que não dá mais. E é essa hora que a gente precisa de ajuda. O pastor Herbert, você falou da questão de ser do momento que desencadeou, né, que foi a minha pergunta que gerou a sua resposta, mas você poderia dizer ou saberia dizer a respeito da... Porque assim, você acha que teve sinais antes disso, do momento em que desencadeou tudo, durante esse período que você viveu, durante os anos que você ficou no ministério? Você acha que tiveram momentos assim na sua vida, né, que foram se acumulando e tudo mais, e desencadeou num grande dia em que você falou, não, hoje é o dia de acabar com tudo? Sim. E aí, pastor, no tratamento terapêutico, a gente vai conseguindo enxergar isso, né? Então, eu sou filho de pais separados, meu pai foi embora cedo de casa, e isso já começa a ser um agravante, né? Já começa a ser um agravante. Eu tinha mais ou menos de 8 para 9 anos de idade quando meu pai foi embora de casa para um outro país, com uma promessa de que iria trabalhar, iria voltar, mas ele nunca mais voltou. Então, quando se perde a figura a referência, né, de autoridade, de pai, isso traz assim prejuízos enormes, né? Então, a minha infância, seguida da adolescência, foi muito difícil. Eu era muito apegado ao meu pai, eu amo meu pai, né? Hoje a gente tem contato, a gente conversa, mas de pequenininho, onde ele estava, eu estava atrás. E eu me lembro que eu sou o filho caçula, minha mãe e meus irmãos já sabiam o motivo de que ele tinha ido embora e que ele não ia voltar mais. Um pouco tempo depois que ele foi. Eu fiquei sabendo só depois. E isso me revoltou muito, porque, na verdade, eles queriam me poupar, Proteger. escondendo, mas depois eu descobri sozinho e fiquei muito chateado. Então, assim, foi uma adolescência difícil. Eu dei trabalho para minha mãe, fui muito rebelde, assim. Mas, na verdade, era a falta que eu tinha do meu pai, da presença paterna ali, né? Então, eu casei muito cedo. Eu me lembro que faltavam 6 meses para eu casar, foi quando eu assumi a igreja. Então, eu vejo que eu não estava pronto para isso. Tinha 21 anos de idade. Nem para casar, nem para assumir a igreja. Nem para casar e nem para assumir a igreja. Porque eu não estava pronto, né? E até a gente aprende isso naquele curso que eu citei. O curso fala muito sobre disfuncionalidade. Pessoas disfuncionais, né? Pessoas que elas não estão, vamos dizer assim, no trilho correto, né, das coisas, no que se refere a sentimento, né, a mente mesmo. Então, quando eu assumo a igreja, e logo em seguida eu caso, foram 2 responsabilidades assim que vieram à minha vida que eu não estava pronto. E é uma coisa, pastor Nilda, que a gente vai vivendo, a sensação de fracasso. De você tentar e não conseguir.
E essa sensação de fracasso, ela vai te abatendo cada vez mais. Porque você fala, de novo eu não consegui. Então, eu pastoreei 12 anos em tempo integral em um ministério, eu posso dizer assim, um ministério, essa igreja, né, esse ministério é um ministério abusivo, eu posso dizer assim, né? Então, uma igreja que não tinha nenhuma empatia pelos seus pastores, pelo que estava acontecendo com os seus pastores. Então, era um ministério que só trazia cobrança. Cobrança, cobrança, cobrança. E é interessante que na terapia eu descobri isso, né? Então, eu tinha muita dificuldade em dizer não às pessoas, né? Então, o que pedia para mim, sim, sim, sim. E aquilo vai te sobrecarregando, né? Só que assim, eu pensava assim, por que eu gosto de dizer sim? Porque eu sou uma boa pessoa, né? No sentido assim, eu gosto de ajudar. Você está precisando disso, está precisando daquilo. Então, o que acontece? Depois eu descobri que, no fundo, na verdade, o meu medo era de não ser aceito. Então, por isso que eu sempre dizia sim. Com medo da rejeição de dizer não a alguém. Até então eu não sabia disso. Mas o tratamento terapêutico me trouxe esse entendimento, esse conhecimento, né? E eu marcava, por exemplo, 3 compromissos no mesmo dia como pastor. Só para não dizer não para alguém. Eu ficava sem almoçar para cumprir a agenda, né? Conhece alguém? Conhece, né? Eu dormia poucas horas para cumprir a agenda. Só que o que a gente tem que entender? Lá atrás eu tinha 21 anos, mas ninguém tem 21 anos para sempre. Exatamente. E uma hora a conta chega. Conta chega. Não, pode esperar, a conta vai chegar. Então, assim, essa igreja era uma igreja que funcionava todos os dias, era um ritmo muito forte, né? Então, a gente quase não conseguia tirar férias, porque eles não queriam que a gente tirasse férias. Então, se eu quisesse tirar férias, eu tinha que combinar com outro pastor para arrumar alguém para me substituir. Então, eu estava sempre cansado, sobrecarregado. Mas eu tinha, não, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Então, eu vejo que esse acúmulo de coisas, pastor, respondendo à pergunta que o senhor fez, a pressão da igreja, né? Então, eu me lembro que quando eu assumi a igreja, tinha um coração de menina ainda, né? E o pensamento que eu tinha era esse, né? Eu quero fazer a obra, eu quero pregar, eu quero que o Senhor alcance pessoas, eu quero ajudar quem precisa. Só que quando você entra para os bastidores de uma igreja abusiva como aquela, você vê que a realidade é totalmente diferente. Só que eu tinha uma expectativa, né? A minha expectativa vai melhorar. Vamos continuar, vai melhorar. Só que só piorava. Só piorava. E mais uma vez, eu queria resolver sozinho. Então eu poupava minha esposa de muitas coisas, porque eu dizia assim, ela não merece ouvir isso, ela não merece saber disso, né? O pastor sou eu não posso falar isso, eu pensava que estava protegendo ela, né? Então, infelizmente, esse acúmulo de coisas foi me colocando cada vez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Então, eu comecei a viver em função de agradar as pessoas, né? E isso, infelizmente, é um modelo de vida destrutivo. É um erro, né, pastor? É destrutivo. A gente que está nesse contexto aí de família pastoral, a gente vive isso, né? De você querer atender todo mundo, estar sempre disponível para todo mundo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você estava passando por tudo isso, você teve algum respaldo da igreja, dos irmãos? Alguém, assim, chegou para orar, pelo menos por você? Não. Na verdade, assim, quando eu estava nesse ministério, é o que a gente sempre comenta, né? A igreja coloca o pastor como um personagem. Então a igreja, ela coloca o pastor, e não é só a igreja, né? O próprio pastor, ele acaba permitindo que isso aconteça. E o pastor, ele fica ali com um personagem como se ele fosse um super-homem, né? Então, inabalável, imbatível. O pastor não fica triste. Ele é um homem de Deus. Não fica doente, porque ele é um homem de Deus. Ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia. O pastor não fica estressado.
Pastor, teve vontade de socar a cara de alguém? Nunca. Nunca. Teve vontade de torcer o pescoço de alguém? Imagina, que é isso? Nunca. Então, assim, a gente sustenta, né? Eu digo, o pastor sustenta esse personagem. Então, meio que a gente fica meio que blindado, as pessoas não têm acesso a quem nós somos de verdade. E por isso que eu não ponho a culpa nas pessoas, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Porque na igreja eu me vestia desse personagem, né? Então eu estava sorrindo, estava pronto para atender, né? Mas no meu particular, no meu secreto, só eu e Deus sabia o que estava acontecendo de verdade. Mas essa característica não é só sua. Parece que, pelo menos, é de todos os pastores que eu conheço, né? Tem um bem aqui do meu lado que é bem assim. Tá te entregando aí, você. Eu tô aqui para entrevistar. Né? Mas se quiser compartilhar, aí também pode compartilhar. Mas essa coisa aí mesmo, pastor, de você achar que você é inatingível, né? E não é. O ser humano é... Atrás de um pastor tem um ser humano, né? Que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado, como qualquer pessoa, né? E você sabe, Nilda, quando o Senhor me deu um direcionamento de iniciar uma comunidade, eu falei assim, tem que ser diferente. Não pode ser mais uma. Mas não é por causa de mim, porque eu sou melhor ou bom, não. É porque de tudo que eu tinha vivido, eu falei assim, eu não posso reproduzir esse modelo nunca. Porque se eu fizer isso hoje, conhecendo a verdade e tendo a experiência de ter sofrido tudo que eu sofri, se eu iniciar uma comunidade para reproduzir o modelo, eu sou muito miserável. Foi então que eu falei assim, nós vamos iniciar uma comunidade, só que a primeira coisa que eu quero que essa comunidade desconstrua é a imagem que eles têm de que eu sou um super-homem. Então o que eu fiz? Eu trouxe as pessoas para perto. E eu sei que talvez alguns pastores estejam ouvindo aí e tem alguns pastores que morrem de medo de ser conhecido por quem eles são de verdade. Porque ele já se acostumou. Né? Alguns pastores acham que as pessoas só vão aceitá-lo se ele for aquele personagem. Mas eu tomei uma decisão. Eu trouxe as pessoas para perto para que as pessoas pudessem conhecer quem sou eu, quem é minha esposa, quem são meus filhos, quem somos nós de verdade, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, né? E eu me lembro que quando eu comecei, depois de alguns meses que eu estava fazendo tratamento, eu tomei uma decisão, eu orei a Deus e eu falei assim, eu pensei comigo, eu não estou nesse negócio por nada, eu vou cuidar de mim, mas eu vou ajudar muita gente. Eu quero ajudar muita gente. Então eu me lembro que eu me reuni com os irmãos que hoje são obreiros comigo na igreja e eu abri o coração a eles. E falei assim, estou vivendo esse momento. Estou vivendo isso, contei tudo para eles. Tudo que eu estou abrindo aqui, hoje eu contei para eles e eu falei assim, eu preciso de vocês. E eu me lembro que foi um momento muito especial. A gente chorou junto. E eu sei que daquele dia em diante, muito mais, o nosso relacionamento se fortaleceu. Então hoje as pessoas que de fato estão caminhando comigo há anos, elas sabem quem eu sou. Elas sabem que eu tenho defeitos, que eu tenho qualidades. Elas sabem que eu fico estressado, que eu fico nervoso. Elas sabem. Como eu também a conheço, né? Elas vão na minha casa, eu vou na casa delas. Então eu entendo que isso é muito importante. Porque se alguém está vivendo hoje uma situação onde essa pessoa está presa numa depressão, ela está presa nesse sentimento, ela está desesperançada da vida, ela não vê uma perspectiva, ela não vê, como diria, né, as pessoas do mundo, uma luz no fim do túnel, ela precisa tomar a decisão de ser quem ela é de verdade e não se preocupar com a opinião das pessoas. E na sua igreja, ou você tem algum amigo seu, algum pastor, né, que já chegou para você para abrir uma situação como essa, né, que está vivendo esse momento que você viveu? Sim. E que conselhos você deu para essa pessoa? De que forma você pôde ajudar ela, né? Lógico, além do testemunho, né, de procurar uma ajuda, né? Mas de que forma você... Olha, Nildo, eu aprendi uma coisa. Primeira coisa é você ouvir.
Ouça. Quem está deprimido, está pensando em tirar a vida, não precisa de uma receita pronta de nada. Precisa ser ouvido. Ouça. E a partir do momento que você ouve aquela pessoa, eu contei um pouquinho do que tinha acontecido comigo. E falei, cara, você é gente como eu. Agora é hora de você buscar ajuda. E não só pastores, mas depois dessa experiência que eu tenho vivido, né, de tudo isso que eu tenho vivido, eu entendi que eu posso ajudar muito mais ainda as pessoas que caminham comigo. Então, como pastor, eu nunca indicaria alguém para ir ao psicólogo. Eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha vivido nada disso. E hoje é diferente. Hoje eu entendi uma coisa. Como pastor, eu posso ir até um certo ponto. Porque às vezes como pastor a gente pensa que a gente tem resposta para tudo. Que a gente pode ajudar todo mundo, que a gente pode resolver tudo, mas não é verdade. A gente não pode tudo, a gente não resolve tudo, a gente não sabe de tudo. Então, eu entendo que eu posso ajudar alguém até um certo ponto, mas daquele ponto em diante eu preciso orientar aquela pessoa. E várias pessoas que caminham com a gente, que congregam com a gente, tantas pessoas que fazem a obra, quanto outras pessoas que congregam, estão ali na igreja. E eu entendi, aquela pessoa ela está precisando de ajuda profissional e eu indico. Então hoje tem várias pessoas que estão com tratamento terapêutico, algumas com tratamento medicamentoso também. E a gente conversa, a gente fala, a gente troca experiência sobre isso. Isso é muito bom. A gente faz piada da gente mesmo. A gente se diverte às vezes com a situação, né? Mas o importante, e eu entendo, é que isso trouxe mais proximidade, mais união entre a gente. Quando você fala sobre a questão de ser ouvido, né? Da pessoa falar. Eu acredito que a cura, ela vem a partir do momento que você fala. Né? Que você expõe tudo que você está vivendo ali, suas emoções. Porque enquanto você não fala, ninguém vai saber. Ninguém vai te dar um conselho. Então, a partir do momento que você começa a falar, a cura vem. Eu acredito porque hoje eu falo disso, desse período que eu vivi, eu falo naturalmente. Eu falo porque não me dói mais, né? Uhum. Então, é isso, é você falar. É falar e ter alguém para te ouvir, ter alguém para orar com você, ter alguém para... Na época, eu não tinha ninguém para orar comigo. Então, eu passei por esse período sozinha. Só. Né? Não quero falar aqui de mim, mas assim, e é muito triste você passar por um período assim sozinho. Sim, é muito sim. triste. Então, a importância de você procurar alguém para conversar, você ter alguém de confiança, né, para você se abrir, para você. E é isso, Isso é importante, alguém de confiança. É que também no mundo falando de pastores, né, no mundo pastoral é difícil você ter alguém... Esses pastores precisam quebrar esse preconceito, né? Não, tá, mas é difícil. É difícil. Sim, foi mas não é difícil impossível. pro Herbert, foi difícil para tanta gente que eu conheço, por exemplo. Pastor, eu pego essa brecha. Mas não estou falando que não seja importante. Estou dizendo que é difícil você encontrar alguém para abrir e tudo mais. Mas eu queria, você vai pegar essa brecha, mas eu quero só emendar, porque você pode falar das duas coisas já seguindo, em relação a toda essa questão que você viveu, né, no ministério pastoral e que te levou a ter pensamentos e até enviar cartas, né, ou mensagens, sim, mensagens para pessoas de despedida, né? Ou seja, já tinha uma coisa bem consolidada, mas Deus não tinha outro plano para você e obviamente ele usou a vida do Luquinhas para trazer de volta para a realidade e buscar ajuda, o seu desejo e eu preciso de ajuda, né? Vamos imaginar uma pessoa que está nos assistindo agora que vem ao longo da vida, né, tendo sinais disso, ou seja, algo que está levando ele para uma depressão. Tem algo que um caminho que está trilhando para a depressão. Né? Claro que todas as dicas que você deu aqui faz com que a pessoa reflita, caramba, eu acho que é isso, pode ser aquilo e tal. Mas tem algo específico, algo que seja assim muito, muito claro para essa pessoa, né? Porque eu acho que é bem interessante, se você tiver, obviamente, né? A pessoa que está nos assistindo, ela fala assim, não, tem algo específico e existe esse algo específico que faz com que a pessoa identifique
Pastor, é difícil assim, né? Traçar, vamos dizer assim, apenas uma ou duas atitudes, né? Quando a gente estuda um pouquinho, a depressão ela pode vir por vários fatores. A depressão ela pode ser a comorbidade de uma outra enfermidade que essa pessoa tem. Agora, o que vai ficar claro e evidente para a pessoa é a mudança que ela tem em relação aos seus sentimentos. Comportamento, uma tristeza. Então, uma pessoa que acaba se isolando do mundo, uma pessoa que de fato está num processo de depressão, ela muitas vezes não tem força para levantar da cama. Ela tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, mas ela não consegue. E às vezes as pessoas, por ignorância e falta de sabedoria, acham que aquela pessoa, isso é frescura, isso é falta de Deus, isso é falta de oração. Está em pecado. Está em pecado. Só que as pessoas precisam entender, e os religiosos que nos ouvem aí, que eu sei que tem uns religiosos que ouvem a gente também, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas o religioso está nos ouvindo, precisa entender isso. Quem deu o direito de eu julgar alguém? Né? Quem me deu esse direito? Quem me deu essa autoridade? Né? Eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu não posso dar o diagnóstico de ninguém. Mas eu posso enxergar alguém que precisa de ajuda. E se eu puder, por que eu não vou ajudar? Essa acessibilidade, né? Então, assim, pastor, eu vejo que até há pouco tempo eu estava ouvindo um psiquiatra falar. Então, há vários fatores que podem levar alguém à depressão. Tem o fator genético, que ele pode variar em 30% até 70% de possibilidade. Então, se você já teve um pai, uma mãe, um avô ou avó com depressão, você está propenso geneticamente a ter também, tá? E ele vai falando sobre alimentação, alguns alimentos que podem, né? A falta de alguns hormônios, a falta de algumas vitaminas. Às vezes alguém entra em um processo depressivo e aquela pessoa ela precisa... eu me lembro que eu ouvi o relato de alguém que estava em depressão e essa pessoa ela foi num endocrinologista, porque o psiquiatra encaminhou ela. O endocrinologista passou uma dieta para aquela pessoa e a vida dela mudou 100%. Ela não precisou nem de tratamento medicamentoso. Ela só fez uma dieta, conforme as vitaminas e os hormônios foram sendo repostos, ela tornou a vida normalmente. Uhum. Então, sim, pastor, é difícil a gente... Difícil não, né? Não é possível traçar único ou 2, 3. Mas as pessoas que nos ouvem e alguém que está nos ouvindo e essa pessoa sente, né, essa questão, essa tristeza. Todo mundo pode ficar triste, né? Todo mundo está sujeito a ficar triste. Mas é uma tristeza... Eu falo que é uma dor na fora alma, do comum, né, pastor? Uma dor na alma. Fora do comum. É algo que só quem vive consegue explicar. Né? Porque é uma dor terrível. É mais ou menos assim. Eu me lembro que quando eu estava no pior período, a gente só enxerga as coisas ruins. A gente não consegue enxergar nada de bom. Eu me lembro que uma vez eu descrevi isso para uma pessoa que eu estava sentindo. É como se todas as coisas perdessem as cores. Como tudo ficasse cinza. Tudo ficasse... Perdesse a cor, o brilho, né? Então, a gente vai acordar, a gente vai levantar, mas a gente não tem perspectiva de que vai ficar bom. Não tem. Uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade, vou dar um exemplo aqui, uma dificuldade financeira, e uma pessoa que está com as suas emoções bem, ela está bem equilibrada, ela entende, poxa, estou apertado aqui, estou passando uma dificuldade, mas vai melhorar, eu vou conseguir sair daqui. Alguém que está num processo depressivo, essa pessoa ela só vê o pior. Aí a gente também, pastor, tem a questão, né, de pessoas que acabam se automutilando. Isso também é um sinal. Pessoas que se cortam, né? Adolescentes que começam a mudar o comportamento de uma maneira assim repentina e começam a sair, começam a ser muito rebelde, né? Os pais que nos ouvem precisam dar atenção aos seus filhos. Uhum. Por mais que a gente hoje esteja em um momento de muito avanço tecnológico, a gente esteja assim num momento onde a gente tem acesso à informação como nunca, existem muitos filhos que estão ficando sozinhos.
os pais entregam os filhos aos computadores e celulares. São chamados filhos de quarto, né? Filho de quarto. Ficam dentro do Cada quarto, um no seu cada um quarto. no seu quarto com seu computador, com seu celular. E não tem uma convivência familiar, né? Não tem. E é muito importante isso, porque às vezes o que o filho mais precisa é só ser ouvido. É só ser ouvido. O pastor Herbert, eu, no meu ponto de vista, e o que aconteceu comigo, né? É você não aceitar essa situação, que eu acredito que foi o que aconteceu com você também. É você lutar contra esse sentimento, é você fazer as coisas mesmo que você não queira fazer. Eu preciso fazer uma atividade física, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer, porque isso vai gerar, acho que dopamina, me ajudei. É isso mesmo. Gerar dopamina e você vai se sentir mais alegre, mais animado. Então, mesmo que você não queira, tem que ir. Mesmo que a pessoa que está passando por esse processo tem que fazer atividade física. Tem que mudar os hábitos, né? Eu falo que tem que mudar o foco. Sim. Uma coisa que eu aprendi, Nilda, é comemorar os pequenos avanços e continuar avançando. Então, a gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para fazer. Talvez uma pessoa esteja hoje nesse estado. É óbvio, ela olha para frente e ela fala, um caminho enorme para correr, não vou conseguir, vai. Mas para você ganhar uma maratona, você precisa começar a dar um passo. É um passo. Exatamente. E um passo de cada vez. Eu abro aqui até um parênteses para dizer, né, e eu me lembro, eu ia dizer isso aí, pastor, que logo quando eu descobri toda essa situação, procurei ajuda, eu me lembro que eu procurei o pastor Carlos, a gente conversou, e eu me lembro que aquele dia estava o pastor Carlos e o pastor Alessandro. O pastor Alessandro, que é um amigo muito querido, o pastor Carlos também. E eu me lembro que eu falei, chorei bastante, eles me abraçaram, oraram por mim. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Nada demais, mas... Era o que você precisava. Ser acolhido, né? Ser acolhido. Ser acolhido. E nesse momento foi quando você conheceu o Radical, não foi? Esse momento de aproximação do Carlos, principalmente, né? Na verdade eu já tinha vivido a experiência do Radical, né? Mas foi nesse momento de dificuldade para mim que eu me aproximei mais. Tanto do pastor Carlos, como de outras pessoas também. E como foi sua experiência lá no Radical? Só pra gente mudar um pouco. Não vai mudar, né? Não vai mudar, né? Não, porque assim, eu entendo que a experiência que eu tive no projeto Metanoia Radical foi uma experiência que marcou minha vida para sempre. Porque você estava no processo ainda, não é? No processo. E assim, o que eu vivi, tenho vivido lá, sempre tem impactado minha vida. E eu tenho certeza que muitas edições que eu participei depois, que eu já estava no processo de tratamento, né, foram edições que foram combustível para eu continuar. Combustível para eu não desistir. Então, e não estou aqui colocando o projeto acima de Deus, né? Porque eu entendo que o projeto é de Deus. O projeto é uma ferramenta de Deus. Mas quantas vezes, né, eu fui participar do projeto, às vezes triste, às vezes frustrado, né, e participando e servindo no projeto, Deus ministrou minha vida. E eu voltei diferente de lá. É por isso que eu quero continuar servindo. Até essa semana eu falava com uma pessoa, né? E ela dizia assim, poxa, tô cansado, assim, eu tô um pouco desanimado, né? E eu disse assim, e essa pessoa também vai pro projeto, e eu falei assim, apenas vai. A nossa missão é ir. A missão de Deus é continuar nos surpreendendo. É continuar trabalhando na minha vida, na sua vida. E eu falei, muitas vezes eu fui assim. Porque eu fui confiando no Senhor. Né? Então, assim, as experiências que nós vivemos no projeto Metanoia Radical, né? O que a gente vive ali. Que a gente testemunha. Testemunha. Ali, né? Você falou uma coisa muito bem lembrada, Nilda. Quantos testemunhos que eu ouvi ali que tocaram a minha vida. E a gente volta renovado, né? Renovado. É o que você falou. Eu também já fui pra lá desanimada. Quem nunca foi? Quem nunca foi? E lá Deus renova. É o que você falou. O Metanoia é uma ferramenta que Deus nos deu para
fazer diferença na vida de muita gente, né, pastor? E quantos pastores que foram para lá desacreditados, foram para lá com seus ministérios destruídos, né? E lá Deus Restaurou. restitui e restaura, Restaurou. né? E eu vejo, Nilda, que é justamente isso, né? Participar do projeto, para mim, é sempre um combustível. É como você dirige um carro e tá assumindo os pontinhos lá do marcador. E aí a gente que dirige sabe, tem que parar para abastecer. Senão eu não vou continuar. Vai acabar a gasolina, eu vou ficar no meio do caminho. Mas quando você tá lá servindo ao Senhor, lidando com aquelas pessoas, ouvindo, falando, o ponteirinho vai subindo, né? E você entende que o Senhor te deu fôlego, o Senhor te deu força para você continuar mais uma caminhada. Mais uma caminhada. Amém. E a gente tem inúmeros testemunhos do Metanoia de pessoas que chegaram até a deixar bilhetes, né? Cartas de despedidas. A gente tem eu tenho inúmeras histórias na minha mente e conheço e convivo com alguns dos pastores que passaram por lá, que para eles, a fala deles e o texto deles, em cartas e bilhetes e tudo mais, era nesse sentido de é a única ou a última, né? A última chance. E chegou ali, Deus fez, né? Não é o projeto que faz, a gente sabe disso. Que como a gente fala para pessoas que não conhecem, né, também o projeto, essas pessoas elas precisam entender que não é o projeto que faz nada, né? Mas o Senhor do projeto, mas o tratamento, a ajuda, os socorros, os auxílios, eles precisam continuar, né? Tanto é que você faz acompanhamento, você está sempre ali presente, é sempre uma manutenção. Sim, né? Sim. E o projeto seria, depois disso, uma camada a mais, digamos, para ajudar a pessoa Você nessa... Você sabe, pastor, uma coisa que o projeto ele despertou em mim foi justamente essa convicção de que o personagem tinha que ser destruído. Tinha que ser desconstruído. E aí eu falo personagem, é o personagem religioso, é o pastor que acha que é um super-homem, é o pastor que acha que não tem problema e que se ele tem problema ele está falhando. Não. E o projeto, ele me fez me enxergar mais humano, né? Mais gente, como qualquer outra gente. Então, uma das coisas que eu sou apaixonado pelo projeto é que o projeto mostra que ninguém é tão bom que não precisa melhorar. Que não possa melhorar. Ninguém. Que ali não vale, o que vale ali não é os títulos. Ali somos todos iguais. E é justamente isso. Então, o que eu tenho aprendido, né? O tratamento medicamentoso, ele corresponde a 30% só de um tratamento a alguém em depressão. 30% só. Algumas pessoas acabam colocando, e é muito natural que no início de um tratamento a pessoa acabe colocando toda a expectativa dela no remédio. Mas é só um auxílio. Aí vem mudança de vida, atividade física, alimentação e tudo mais, tem que ter. E tem a terapia, que vai acrescentar mais algumas porcentagens aí. E a gente não pode abrir mão de Deus, né? Do nosso Deus, do Senhor, do nosso Criador. Era isso né? que eu ia falar, pastor. Foi o momento, quando aconteceu comigo, foi o momento que eu mais busquei. Assim, de uma maneira mais intensa, né? Não que eu não busque, mas assim, eu falei, é o Senhor e não tem outra pessoa ou remédio que vai me tirar disso. Então, eu lembro que foi o momento, eu li um livro que me ajudou muito, é o momento que eu mais li a Bíblia, que eu mais orei, acordava na madrugada para orar. Então, assim, foi o momento que eu mais me acheguei a Deus, assim, eu lembro disso. Então, além de tudo isso, todas as terapias, os remédios, é Deus. É Deus que vai te tirar disso. É verdade. É a fé que você deposita no Senhor, a confiança que vai fazer você... E uma coisa que nesse processo eu consegui enxergar em relação a Deus é justamente isso. Pra gente que às vezes estava lá tanto tempo se vestindo daquele personagem, a gente esquece que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E às vezes é assim, o filho está cansado, sobrecarregado. E às vezes ele só precisa do colo do pai. Ele precisa só de um afago do pai. E a gente precisa enxergar isso em Deus. Né?
O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus não é um... Eu sempre digo isso, né? Que quando criança eu tinha a imagem de Deus, de um velho, cabelo branco, sentado no trono, com um cajado na mão, só esperando a gente errar para castigar a gente, né? Mas não. Deus é uma pessoa no sentido de que ele se aproxima de nós e o Senhor conhece todas as nossas dificuldades. O Senhor, eu aprendi isso, né? Não adianta a gente fingir para todo mundo se Deus já conhece a gente. Não, eu vou me fazer forte aqui, tá? Mas Deus sabe das minhas fraquezas, né? Então, diante de Deus, nós podemos estar despidos de qualquer vestimenta de personagem, de qualquer artifício. E eu entendi que quando a gente chega diante de Deus, sendo quem a gente é, o Senhor pode nos tratar. Eu creio. Amém. Eu creio. Herbert, qual o conselho? Vamos entrar nessa parte agora, né, que é a última. Uhum. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está identificando na sua vida, né? Porque talvez através do Pod Meta, ou através da percepção da pessoa de modo geral, ela já está identificando que está entrando num quadro depressivo. Qual o conselho, para a gente fechar aqui, que você daria para uma pessoa assim? O primeiro conselho, pastor, que eu dou para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir isso aqui, sei lá quando, procure ajuda. E procure ajuda em pessoas que você pode confiar, né? Pessoas que vão de fato te ajudar, que não vão colocar mais um peso, um estigma sobre você, não. Pessoas que são... Procure ajuda. Procure ajuda profissional. Procure ajuda espiritual. É indispensável. As pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender. Sozinho não dá. Não vai dar. A gente acha que a gente pode resolver, a gente acha que pode... Eu estou dizendo, não vai dar. Infelizmente, algumas pessoas, elas tiraram a sua vida. Elas pensaram que podiam sozinho, mas elas não conseguiram. Sozinho não vai dar. E as pessoas que estão em torno, seja pessoas da igreja, seja amigos, parentes, que Pastor, vêm percebendo, digamos, mudanças de comportamento, de... A essas pessoas, né? E aqui eu vou lembrar a minha irmã, né? A minha irmã foi uma ajudadora, minha irmã também é cristã, e ela foi uma ajudadora, assim, ela me ajudou muito. Porque antes de qualquer coisa, a minha irmã percebeu a mudança de comportamento. E ela esteve sempre presente e fez toda a diferença para mim. Então, se nós estamos aqui, quem está nos ouvindo aqui, seja o pai, uma mãe, seja um irmão, seja um pastor, e está vendo a mudança lá de alguém que congrega com ele, chama essa pessoa para conversar. Ofereça ajuda para aquela pessoa. Oriente aquela pessoa a buscar ajuda profissional. Então, eu penso, pastor, que a gente não precisa ter pressa para colocar nenhum julgamento ou dar diagnóstico para ninguém. A gente precisa estar disposto a ajudar. Ouvir, ouça, né? Por que alguém muda repentinamente de comportamento? Alguma coisa está acontecendo. Até quando a gente vai ouvindo sobre depressão, e as pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas precisam se atentar a isso, né? Às vezes uma criança entra num processo depressivo. Tem criança que está em depressão porque sofreu abuso sexual, abuso físico, e os pais precisam estar observando isso, atentos. De repente o rendimento daquela criança caiu drasticamente, mudou assim, drasticamente na escola. Por que está acontecendo isso? Não é simplesmente cobrar. São sinais, né, pastor? São sinais. E, então, pastor, eu penso que para quem nos ouve e talvez não esteja enfrentando isso, mas pode ajudar quem está enfrentando. E eu penso, pastor, que a igreja precisa falar mais sobre isso. Nós temos na igreja excelentes profissionais, né? Nós temos psicólogos que congregam com a gente, psiquiatras que congregam com a gente. E por que não dar espaço para eles, né? Falar para a igreja, né? Orientar a igreja. Eu entendo que eu não tenho uma formação, então o meu conhecimento é raso. Eu vou falar como um leigo, mas um profissional pode ajudar muito mais. Então o meu conselho é esse, pastor, para as pessoas que nos ouvem,
Se alguém ouvindo aqui se identificou, né? Eu digo, não desista não. Não abra mão da sua vida. Não tire sua vida. Entregue ela para Jesus. Ele sabe o que fazer com ela. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe por o Senhor ter escutado o seu coração. Através do seu filho, Deus te deu essa nova chance, né? Nova chance. Glória a Deus pela vida do Luquinhas, é um fofo. Mas, assim, eu quero deixar um versículo aqui. Vocês, pastores, me corrijam aí, viu? Eu sou boa não sou muito boa na referência, não. Já pega uma Bíblia aqui. Já pega um celular aqui. Foi um versículo que, no momento, assim, que eu tava bem angustiada, foi como se o Espírito Santo ele arrancasse, assim, aquela dor dentro de mim, do meu coração. E, assim, eu senti o alívio na hora. Foi Mateus 28:11. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido esse versículo. E naquela hora eu senti. Parece que toda a dor que eu estava sentindo foi embora. Então eu quero deixar esse versículo para vocês que estão nos ouvindo meditarem e confiar. Esse versículo, Nilda, sempre falou muito comigo. E nesse período que foi difícil também falou muito. E uma coisa Jesus, ele não dispensa o fraco, o oprimido. Ele não dispensa. A gente vive hoje em um mundo de muita performance, né? Então é o magrinho, a magrinha, né? É o bonito, é a bonita que serve. Mas isso é pro mundo, né? Aí vem, superficial, você falou tudo. Jesus não tá preocupado com a aparência, né? É por isso que ele chama o oprimido, destruído, caído, e fala, vem cá que a gente conserta você. Né? E renova. É isso. Obrigado, meu amigo Herbert. Obrigado, pastor. Obrigado por ter mais uma vez aqui participado com a gente desse podcast, né? Amém. Desse programa que vai para o YouTube. É isso aí. Espero que tudo que a gente conversou aqui possa ajudar você, ajudar alguém. Envia o link, né, para alguém que precisa ouvir. Foram vários conselhos dados aqui. Tenho certeza que cada um aqui vai poder avaliar, analisar e tomar as suas decisões. E as decisões é sempre em direção a Deus, em direção à vida, né? E palavra-chave, busque ajuda. Isso é fundamental. Obrigado a todos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigada, e logo estaremos de volta aí na próxima semana. Deus abençoe. Deus abençoe.